Bom, pessoal, a gente já viu bastante coisa aí dos agentes, das chains, e eu fiquei com a parte final da documentação básica, que é a gente falar um pouco sobre memória, sobre callbacks, né? Memória é um conceito que é pervasivo, né? Ele vai passar por tudo ali, e inclusive uma das dúvidas que eu tinha quando comecei a ver esse mundo novo de chatbots e afim é como que ele preservava o contexto, né? Então, principalmente hoje em dia, a maioria das pessoas utilizam esse tipo de tecnologia em alguma interface baseada em chat. É como que a gente acessa esse histórico, como que a gente vai usar esse histórico para prever contexto do que está sendo falado, né? E, e acaba que esse contexto se torna uma representação do mundo, né? Do que está sendo falado naquele chat e do conhecimento envolvido, né? Assim como que a gente vai tentar atualizar e manter as informações das entidades que estão ali e dos relacionamentos entre elas, né? E na implementação do LangChain, a gente tem que se preocupar com a leitura com a escrita, né, como qualquer sistema de memória, e ele vai interagir em dois pontos principais, né, quando você esteja usando alguma memória já feita ou se você for implementar a sua para algum cenário próprio, né. Ele vai acessar aquela memória antes de executar a lógica, mas depois de receber o input do usuário, para tentar incrementar aquele input, né? A gente viu nas implementações, nos agentes, a questão dos templates, dos prompts, como a gente prepara isso para passar para a chain. E esse é um dos root points que a gente usa para acessar a memória, para tentar incrementar esse prompt que vai ser enviado, né? E após a execução do agente ou da chain, para decidir o que fazer com aquele resultado, né? A gente vai decidir adicionar aquilo ao contexto ou vai fazer alguma operação para poder melhorar aquele dado que foi processado, né? Esse aqui é um desenho básico que tem na documentação, né? Então a gente vê aqui a questão e aqui nesse ponto a gente pode decidir ler as mensagens passadas e assim melhorar o prompt antes de passar para o modelo e depois lidar com o que foi retornado e decidir escrever ou não a memória ou fazer alguma operação em cima disso, né? Então, tem algumas decisões a ser tomadas quando você vai adicionar a memória a alguma implementação sua, né? Como esse estado é armazenado e, e como que ele vai ser pesquisado, né? Você pode ter operações que, com diferentes estruturas de dados ou operações de I/O que vão necessitar de algum cuidado especial, né? E o LangChain provê algumas soluções que já são bem adequadas para vários cenários, né? Você tentar pensar em retornar mensagens mais recentes, você tentar retornar um sumário do que foi feito, né? Do que foi discutido naquele contexto, né? Ou então algo também que é muito prático, também eu não sabia que ele tinha essa opção, que é de tentar extrair entidades do contexto da conversa e extrair informação de alguma forma ali, né? Seja ela parcial ou manter todo aquele histórico como uma conversação. O básico que ele provê é um chat message history, né, que você consegue gerenciar esse histórico e classificando o tipo de mensagem que está sendo colocada ali. Se é uma mensagem vinda do usuário, se é uma mensagem de IA, da própria IA, né, de algum agente. E você tem um acesso simples àquela mensagem, ao tipo de cada conteúdo que está ali, né? E agora a gente vai ver alguns tipos, né, que ele já provê. Um tipo simples, que é um conversation buffer, que você cria um buffer de memória e quando você vai criar a sua chain, né, ele basicamente mantém o histórico de mensagem, né? Ele é muito simples, resolve boa parte dos casos, né? Talvez se um cenário que esse buffer por algum motivo se torne muito grande, ele talvez não seja o mais adequado, né? Mas basicamente, você vê aqui, você começa a passar inputs para a conversação, ele vai mantendo aquela conversa, né? A conversação atual. E você vai vendo o log, você vai vendo que ele vai montando o prompt antes, executa o agente e depois adiciona aquela nova mensagem à conversação. Ele tem um outro tipo que é o conversation buffer, mas se você tem uma preocupação com a janela, né? Digamos que você tem uma memória limitada por algum motivo, ou você não se interessa simplesmente por ter isso
por ter uma memória maior, você pode restringir o tamanho do buffer, então é basicamente como o outro, mas com uma janela menorzinha, né? Você tem o Entity, que é bem interessante, que ele lembra fatos das entidades que estão naquele chat e ele extrai as entidades do histórico e vai construindo um modelo sobre aquela entidade, né? Então a gente tem um exemplo aqui perdão, de uma memória de conversation entity, né? Então ele começa a passar fatos, por exemplo, Devin e Sons estão trabalhando num projeto e quando você tenta acessar a história, ele começa a deduzir coisas em cima daquilo ali. Por exemplo, o Sam está trabalhando num projeto de hackathon com o David. Então, conforme a conversa vai evoluindo, ele vai tentando extrair esses relacionamentos e construir esse pequeno modelo do que está acontecendo na conversa. Porque ele tem alguns exemplos, passando mais fatos, mais conhecimentos, né? E aí ele tem todo um modelo de que ele conseguiu extrair daquilo ali, que eles trabalham conjuntamente no projeto, que eles estão usando LangChain, ou estão trabalhando com estruturas complexas e blá blá blá. Eu achei bem legal isso aqui. E outro semelhante que a gente pode dizer assim é o Conversation Knowledge Graph. Então ele vai tentar, como o próprio nome diz, tentar montar um grafo de conhecimento, né? Então nesse caso aqui a gente tem um contexto e ele vai baseado nos inputs que ele vai recebendo, ele vai tentar extrair predicatos dessa base de conteúdo, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ver, por exemplo, que eles têm um conhecimento que a cor favorita do Sam é vermelho. Então, ele vai extraindo toda uma base de lógica em cima do que está acontecendo no histórico. Esse daqui também é bem interessante, é um sumário. Então, imagina novamente que você tem alguma limitação de espaço ou de hardware e você quer, no seu caso de uso, você está interessado em simplesmente ter um resuminho do que está acontecendo. Então, você usando esse tipo de memória, ele vai guardando apenas um sumário da conversação, ele não vai guardar cada mensagem, cada tipo de mensagem, né? Então, também bem simples de usar e bem fácil de acessar. Tem suas limitações, mas é uma forma de otimizar os recursos. Ele tem também uma outra forma de usar o sumário que mantém um resumo, mas também ter as últimas N mensagens, também pode ser útil. Então, você tem acesso àquele resumo, mas se você precisar acessar as N mensagens mais recentes, você também consegue, também muito simples de usar. Tem um Conversation Token Buffer, que também é um buffer de mensagem, mas a métrica que ele usa para guardar não é um número de mensagens, é um número de tokens das mensagens como limite. Também pode ser útil em alguns cenários. E ele tem também esse Backed by a Vector Store, que ele tenta guardar documentos relevantes para aquela conversa, não preserva a ordem, e ele considera como documentos pedaços das conversas passadas, né? Então, esse aqui é bem interessante, a gente até usa no trabalho, que a gente usa o LangChain num sistema de recomendação, que a gente precisa recomendar baseado numa base de conhecimento de audiências, né, de perfis de usuário. Então, a gente tem uma Vector Store com uma série de scores para aquele cliente ou para aquele usuário, e a gente usa isso integrado com o LangChain para ele poder usar esses pesos em consideração quando recomendar conteúdo ou produtos. Né? É bem fácil de usar e bem fácil de integrar. Né? O uso nele, né, no LangChain, esse tipo de histórico é bem simples, é basicamente a preparação do prompt, como a gente viu em outros exemplos de agentes, por exemplo. Né? Então, você vai criar um template para passar para o prompt e você referencia o seu histórico aqui, opa, perdão, que está guardado na memória nessa chave chat history, por exemplo. Né? Quando você vai criar o seu chain, você passa com aquela memória e referencia o seu prompt que vai sempre usar aquele histórico na sua montagem. Né? E a mesma forma, se você for fazer isso num agente, né? Se você for, por exemplo, rodar um zero-shot agent, você também pode passar com uma das variáveis de input o histórico que você tem na memória. Pode ser um buffer, pode ser um sumário, aí depende do seu caso de uso. Né?
E também você pode guardar o histórico em opções diversas de persistência, né? Por exemplo, no nosso caso, lá no trabalho a gente usa uma Vector Store privada para isso. Você pode usar o Redis, você pode usar... E o céu é o limite, né? Você consegue implementar facilmente um back-end para adaptar o seu cenário, né? E você pode, inclusive, escrever a sua. Digamos que você tenha, sei lá, não tem uma memory store que vai no Cassandra, por exemplo, e você quer implementar, é muito simples de implementar. Você vai basicamente implementar como ler, como salvar contexto, e como tudo nessa implementação do LangChain, é muito fácil de estender e melhorar aquilo, escrever algo que se adequa ao seu caso de uso, né? E também você pode combinar vários tipos de memória, né? E você pode combinar, ele tem um tipo de memória que é uma memória combinada, que, digamos, você quer usar um buffer, mas você quer ter um sumário junto, ou você quer ter uma memória de grafo para essa entidade. Então, é bem poderoso para você poder fazer esse tipo de coisa e usar no seu prompt, no seu template, né? Aqui nesse caso, por exemplo, você tem o histórico e você tem um sumário, né, ao mesmo tempo. E por último, a gente tem os callbacks, uma parte bem simples, né? Como o LangChain é bem extensível, você tem formas de integrar no fluxo de processamento, né? Então, seja para logs, para monitoramento, para streaming, ou para realizar alguma operação, por exemplo, alguma verificação de segurança, né? Você precisa implementar um callback handler e implementar os listeners que você precisa, né? E, por exemplo, você pode adicionar tags para, por exemplo, você filtrar logs da execução da sua chain, né? Então, um exemplo bem simples, um callback que vai simplesmente jogar na std out, você vai criar a sua chain e vai passar o render como callback. E tem alguns modos de uso, né? Para todos os objetos, praticamente, quase todos, você pode usar um callback, mas ele tem semânticas diferentes. Se você usar ele no construtor, ele vai atuar em todas as interações daquele objeto, mas ele não é passado para baixo numa relação de dependência, né? Então, se o seu agente utiliza um outro tipo de objeto, uma ferramenta, se você passar no construtor, ele vai ser usado no agente, mas ele não vai ser passado, por exemplo, naquela ferramenta, né? E se você usar ele passar na hora de passar pelo método, e aí sim ele vai fazer, mas só no ciclo de request. Então, tudo que acontecer, todas as dependências para baixo naquele upstream, ele vai rodar o seu callback, né? É bom lembrar que eles são bloqueantes, então se você tiver alguma coisa rodando que tem uma espera de I/O considerável, pode bloquear o loop e você ter problemas no processamento, né? Os dois tipos de callback podem ser combinados. Você pode ter um callback, por exemplo, aqui que você vai usar no construtor, mas você também pode ter um outro callback que você passa pelo método. Então, você pode combinar e misturar eles da forma que você deseja. E você quer outra coisa para ter cuidado na questão dele ser bloqueante ou não? Os callbacks síncronos, eles podem ser passados em elementos assíncronos da API, só que eles vão ser executados num executor separado, então você não tem controle, dependendo do que vai acontecer ali, você tem que se preocupar ou não. E, óbvio, você não vai ter garantia nenhuma daquele callback ser thread safe, né? Só Deus sabe o que vai acontecer ali se você não tiver preparado para pensar nisso. E como tudo, é muito simples escrever o seu, né? Se você implementar um function callback, estende o callback handler, por exemplo, você quer executar alguma ação toda vez que um token é recebido, você implementa uma classe pequenininha, implementa um dos métodos que você está interessado, e aí você pode fazer o que você quiser, né? Pode logar o token, salvar ele em algum lugar, fazer alguma verificação de segurança. Imagina que você passa nos cards qual que é o tenant ou qual que é o usuário que está fazendo aquela ação, né? Tem alguma coisa mais restrita, né? E você consegue executar basicamente qualquer lógica que seja interessante para a sua aplicação. E é isso. Se você tem alguma dúvida, pessoal, alguma pergunta, é coisa pra caramba, né? Tinha coisa que a gente podia ter colocado aqui, mas o material é bastante extenso.